O coronel chegou para mim e falou, então voltando para a história do comandante-geral, ele falou, monta um grupo e vai para Avaré, porque eu quero saber quem que rebentou meus polícia. Criou o grupo Grapa. Isso. Por que criou? Como criou o grupo Grapa? Então, o editor, se liga. Então, não criou aí. O que aconteceu? Quando esse vagabundo deu que o sequestrado estava morto e jogado no mato, eu parei para pensar e falei, porra, tudo aconteceu dentro do raio. O crime inteiro foi organizado dentro do raio e pior, tá atualizado dentro do raio. Porque o cara que estava preso sabia onde o corpo estava. Aí eu falei, é dentro da cadeia que o bagulho rola, velho. Fiquei com isso na cabeça. Conseguimos recuperar o corpo do seu Luiz Henrique. Foi elogio para toda a equipe da Polícia Civil, para nós. Eu tenho até esse elogio na minha folha da corregedoria. Foi um dos elogios que eu tenho na minha carreira, foi essa ocorrência. O senhor encontrou ele já morto, né? Morto, ele tomou acho que 14 tiros, ele estava de bruço na mata, foi um negócio terrível. A família sofreu demais com tudo isso aí. Mas aí o que aconteceu? Como isso deu repercussão, 2 anos praticamente depois, eu posso até enganar nesse período, mas alguns anos depois, teve um surto de resgate de preso com morte de policial em São Paulo. Mataram o sargento, acho que é Oyama, lá na saída do Fórum de Guarulhos, com rajada de metralhadora. Mataram o irmão do Inácio lá no 45DP. Eu fui a primeira viatura de rota a chegar. Eu estava de rota comando. O sargento estava dentro da viatura com os miolos dele caindo, tudo do teto. Ali os caras arrebentaram. Emblemática, inclusive, né? Saiu em tudo que é lugar, acho que na Veja também, pingando sangue do teto da viatura. Terrível, cara, terrível. O outro Mike que estava com ele na viatura quase ficou aleijado, se não ficou, eu tô perdendo um pouco a memória, mas também tomou tiro na perna. Os Mikezinhos que estavam no serviço de dia, mano, ficaram tudo no chão e os caras arrebentando. Ficaram emboscados, porque no 45DP, Brasilândia, é um vale. Então eles estavam emboscados ali. E uma coisa que eu não contei no outro podcast, o alvo desse resgate, que eles arrebentaram todo mundo, era um bichão da facção, que esse maldito desse jornalista, numa das reportagens, falou que eu tinha abusado de um cara que não tinha nem passagem. Esse cara, ele tem um rolo, o DVC dele é um rolo de passagem. É um dos caras mais... E o cara falando que... Bom, o que acontece? Teve essa e teve mais uma de Avaré, que foi o resgate do Pateta. Os caras balearam mais 2, Mike. Por causa dessas ocorrências onde estavam sentando o pau nos polícia, o comandante-geral da época me chamou. Cara, eu já estava de boa no COI, eu tinha sido mandado embora não, né? Eu estava em desacordo com o oficial da rota e me falaram, ou você sai ou vai sair ele. Ele era oficial superior, eu era um recruta-tenente. Recruta não, porque eu tinha 16 anos de tenente, mas eu falei, eu sei meu lugar nessa instituição. Vamos lá, primeiro, 16 anos de tenente. Eu fiquei 16 anos tenente. Tá louco. Aí, eu peguei e falei assim, eu vou embora. Esse comandante tinha me chamado e eu acabei indo pro COI. Eu fui coiano, viu? Eu só não sou selva que eu não fiz o curso. O coronel Iron, que sempre tá falando, ele foi do COI. Ele foi do COI. Mas uma das coisas é assim, ele saiu da rota, questão de ciúme. Na rota, todo mundo conhecia o coronel. Eu ia patrulhar, Castro, parava na padaria, os caras, o coronel Paganoto, ele tá aí? Pô, os caras vinham o tempo todo. O coronel, na época, tenente, né? O tenente Paganoto tá aí? Porque aparecia muito na televisão. Na época acho que era o Cidade Alerta, né? Cidade Alerta, Cidade Alerta, do crime. Rota do crime e tal. E a gente falava pra zoar, né? Falava, não, hoje ele tá gravando. E você sabe que essa história de gravação na rota a gente fazia por imposição do comando. A gente não pedia, não. Exatamente. O comando falava, precisa divulgar mais a rota, porque tá cheio de cara antigo falando que a rota não trabalha mais. Então vamos começar a divulgar as ocorrências. Aí eu saía com a reportagem todo dia. Eu e o Racorte na Matutina, o Novo... o pessoal da Matutina saía com as equipes de matéria, porque eles tinham que fechar pro programa da tarde. Só mandar um abraço rapidinho, porque eu não posso perder essa para vocês também. Entrou aqui o Pelizon. Pelizon, você é uma lenda também. Me procura lá no Instagram, cara, que eu preciso entrevistar você. Manda um abraço pro senhor e pra eu mim. Aturo essa desgraça, todo dia ele é meu adjunto. Então você tá de brincadeira que não falou. Esse cara precisa... Pô, esse aí é professor também, professor. Esse cara é professor de rota. Professor. Matutina, se você contar a história da Matutina sem contar Pelizon, Nuciato, Isabo, Cazu, tem um monte aí, eu vou lembrando. O Pelizon era uma referência pra mim também. Quando você chega na rota, chega novinho, né? Fala, quem são os caras aqui? Pelizon tava nessas aí. Puta, tem uns caras, ao longo... Tobias, se eu conseguir lembrar, eu vou falando. Bom, mas aí o que aconteceu, cara? Aí... O comandante me chamou lá no COI, falou, quero conversar com você. Saí lá do COI, estava aprendendo a fazer rapel, aquelas coisa toda de coiano, né?
Falei, meu, já caiu minha casa de novo, cara, vou tomar um pé na bunda. Aí cheguei lá no comando geral, ele fechou a porta, já começa o problema aí, porque um tenente e no comando geral, conversar com o comandante geral, os outros ficam tudo olhando e falam, meu, o que tá pegando? O que esse cara tá fazendo aqui? Já era um problemaço, cara. Já era um problemaço. Aí ele sentou comigo e falou assim, ó, alemão, é o seguinte, lembra da ocorrência lá de Guarulhos, que você descobriu tudo dentro do presídio? Falei, lembro, comando. Ele falou assim, então, você vai se infiltrar em presídio, porque eu tenho certeza que tem um grupo de polícia que está resgatando o preso. Falei, mas de onde o senhor está tirando que é polícia? Ele falou, porque os caras estão com conduta de patrulha. Os caras estão de fura posicionado, os caras estão uniformizados de preto, estão vindo com cabine S10 cabine dupla, dedo no fora do tripé, gatilho. e os caras andam de conduta de patrulha na cena. Eu falei, ô comando, mas pode ser Forças Armadas, pode ser Mike ou Força Armada que deu instrução pros vagabundos. Exatamente. Não necessariamente é polícia. Ele falou, ó, não me interessa se é ou não é polícia. Você vai descobrir. A gente precisa descobrir que grupo é esse, porque pra mim é os mesmos caras em todas as cenas. Eu falei, ô coronel, mas é o seguinte, cara, agora que eu chegar no sistema penitenciário eu não passo nem no portão. Naquela época não tinha essa polícia penal. Era aqueles funcionários do sistema, tudo antigão, com um monte de um preconceito que era até dava pra entender. Era o ZASP, né? Meu amigo, você conviver dentro de uma cadeia com crime. Do ZASP ainda. Antes do ZASP. Antes era agente penitenciário. Carcereiro. Meu, esses caras ficavam dentro do presídio o tempo inteiro, com o crime forte dentro do presídio e o crime dominando dentro do sistema. Se o crime dominava dentro do sistema, como é que esses caras iam ficar tendo contato com polícia? Os caras matavam. Então, eles eram arredios demais com a gente, com razão. Eu nem critico, cara. Nem questão de segurança. Segurança. Sobrevivência. Ó, eu vou contar um fato aqui, eu não contei em podcast nenhum, cara. Eu fui fazer um trampo com um cara que ele é parente de um fortão aí da facção. Um carioca. E ele teve que vir sumariar na PE. E eu, como ele estava trabalhando com a gente, eu que tive que trazer ele para a PE. Quando eu trouxe ele para a PE, passou 2 dias, eu tive que buscar para levar de volta para Avaré. Eu já volto, viu? Às vezes atropelo, cara. Não, Não, escuta só, cara. A hora que ele entrou na viatura, mano, ele falou assim, porra, alemão, caraca, mano, me deixa mais uns dias aqui na Gozolândia. Aí eu, como? Ele falou, na Gozolândia. Eu falei, que história é essa de Gozolândia? Ele falou, mano, a PE é a Gozolândia, mano. Isso naquela época, né? Hoje eu não sei o que dizer, eu desconheço o sistema hoje. Eu sei que muita gente séria está trabalhando no sistema hoje, mudou completamente. Mas naquela época, eu falei, mas por que você está chamando essa porra de Gozolândia, mano? Cadeia, velho. Ele falou, você é louco. Passou do portão, tem um menu de alimentação que os líderes escolhem e tem um livro com a foto das minas que vem aqui fazer o trampo. Você pode escolher, você pode escolher o job e o menu. Até eu queria ficar lá, mano. Por isso que o crime aumentou? Porra, eu virei pra ele, caralho. é assim, ó, a real, eu não posso dizer se isso realmente aconteceu, porque eu não entrei no sistema. Mas o ladrão chegou convicto. O ladrão falou, cara. Falou pra mim. Eu falei assim, ô fulano, é o seguinte, você não pode ficar aqui, você tem que voltar, que você está no RDD e nosso trampo tem que continuar, que as operações estão em andamento. Então, sinto muito, vamos voltar. E ele voltou puto até a Avaré, que eu tirei ele da Gozolândia. Caralho. Então, o que a gente começou a enxergar nesse trampo? Que dentro do sistema, o bagulho virava dos caras a vontade de resolver as fitas fora. E aí, o que aconteceu? O coronel chegou para mim e falou, então voltando para a história do comandante-geral, ele falou, monta um grupo e vai para Avaré, porque eu quero saber quem que rebentou meus polícia. Começa com o de Avaré. Já, que é o que o Tomazella, que mandou um abraço aí, era o diretor. Esse de Avaré, eu nem sabia, era RDD, regime diferenciado disciplinar. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia nada do sistema. Quando eu cheguei lá na cadeia, eu tinha sido orientado pelo secretário de Assuntos Penitenciários e pelo secretário de Segurança a não falar que eu era polícia, porque eu não ia conseguir me estabelecer. Falar que eu estava fazendo um serviço para a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Eu cheguei lá em Avaré, dei de cara com o diretor. Fui nele, ele nem me levou para dentro da cadeia. Ele me recebeu no portão, falou, quem é você, irmão? Eu falei assim, cara, eu trabalho na SAP, eu preciso fazer um trabalho aí de inteligência para levantar uma situação aí de uns caras que estão sendo resgatados. Ele falou, você é polícia de onde?
Puta que pariu. Já Eu caiu, falei, cara- já caiu a máscara na hora. Cara, eu tô fazendo um trabalho aqui a mando do secretário. Ele falou, então peraí. Pegou o telefone e ligou pro secretário. O secretário virou pra ele e falou, os meninos são meus, estão fazendo trabalho pra mim, sinal verde, fogo à vontade, só não entra armado. Mano, eu olhei pra minha equipe, os caras, eu não. Puta que pariu, Não vou entrar aí mano. armado, Caralho, não. mano. O corte lá que você me falou é porque eu contei, nessa época, as rebeliões nos presídios, os caras estavam cortando cabeça. A gente chegava com choque nos presídios, naqueles postes de bandeira, as cabeças dos presos tudo pendurada, cara. Eu fui numa rebelião na FEBEM aqui da Imigrantes, de Rota Comando, tudo adolescente, infrator. Os caras jogaram cabeça de moleque na gente. Caralho. Então, nessa época, o sistema estava se adequando às facções. Hoje, por que não tem isso? Por que não tem isso? Não sei. Porque presídio PCC é puro. Não entra rival. Presídio de outra facção, os caras... É separado. Separa. Então, hoje não tem mais guerra de facção em presídio aqui em São Paulo. Entendeu? Continua, deve estar continuando, que eu estou fora há muito tempo ainda, alguma estratégia de captação de recursos. Porque quando você se filia à facção, você vira irmão, você é batizado, você tem que contribuir. Então, alguma estratégia eles estão fazendo de captação. Com certeza. Mas não está tendo guerra e a brutalidade da guerra era para forçar a captação. Porque na medida que eu arranco tua cabeça, no banho de sol eu chego nele e falo, e aí, irmão, você vai batizar, vai colaborar ou não? Você lembra do outro sem cabeça, faz o quê? Opa! Tamo junto. Quanto que eu tenho que pagar aí? Tamo junto. No crédito ou no débito? Você é louco, entendeu? mano. Então o negócio era louco. Aí esse secretário vira e fala, pode entrar, trabalha infiltradão, desarmado. Desarmadão. Eu olhei pra minha equipe, os caras, nem a pau, não vou. Aí, mano, esse diretor que fez contato hoje aí, falou assim, vocês vão entrar na minha casa, vocês vão ficar aqui até vocês aprenderem a linguagem da facção. Vocês vão entrar aqui até vocês entenderem o estatuto. Até vocês decorarem o estatuto. Até vocês entenderem ler pipa. O que é isso, pipa? Pipa pra mim era de empinar. Porra, eu também. Tô vendidão. As pipas, cara, dentro do sistema é o seguinte. No sistema aberto, na Gozolândia, é na conversa, nas ideias, tudo livre. No sistema fechado, que é o RDD, os caras ficam pendurados na janela da cela e não dá para trocar ideia, porque se o pessoal da disciplina da cadeia perceber que está tendo conversa, você vai tomar processo disciplinar, os caras vão te tirar, e o banho de sol é bem restrito e monitorado. Então o que os caras fazem? Os caras mandam uns bilhetinhos de cela por cela. E esse bilhetinho tá pagando missão. Só que se a cadeia interceptar, vai ler, vai desvendar qual que é a fita. Então tem uns códigos. Então tem o xadrez, por exemplo. Naquela época tinha o xadrez. O que era o xadrez? Logo cedo, o locutor começava a gritar lá. A, número tal. B, número tal. C, não sei o que tal. Era o gabarito. Caralho, mano. Os caras já pegavam o gabarito certo. Quando ele ia jogar todo dia. Quando ele jogava o xadrez, fazia a frase. Montava a pipa. Montava a pipa, era o cara certinho que ia ter contato no parlatório com o advogado. O advogado ia fazer um corre. Essa história aqui, eu não vou falar mal de advogado, porque eu tenho OAB, sou formado, eu tenho dezenas de amigos advogados, mas tem muita coisa do crime que só rola por apoio de advogado. Então, a gente não vai generalizar, mas Isso. tem muito advogado picareta. É igual polícia, tá cheio de polícia pilantra bandido, tá cheio. Em toda profissão tem os bons e os ruins. Exatamente. É bom falar isso aí, que o pessoal vê que não é só na polícia, não. Não, tem em todo lugar. Todo lugar tem, todo cara. Lugar. E essas pipas vazavam principalmente no RDD nesse esquema, porque no sistema comum os parentes que levam isso engomado, entendeu? Enfia onde dá para enfiar. Então a pipa tem uma importância enorme naquela época, porque a pipa vinha com as missões fortes, tudo criptografada pelo xadrez. Caralho, mano. Então nós tivemos que fazer uma escola que durou uns 3 meses na casa desse homem, até para aprender a falar. Entendeu? Pai, justiça, liberdade, irmão, faço das suas palavras minhas, essas fitas todas aí. Antes disso, eu era um Zé Ruela trocando ideia, Estivão de rota, mano. Com que ladrão que eu ia trocar ideia? Só como polícia. Se eu for trocar ideia com o ladrão, eu falei, Steve, que você vai contar pra nós?
Vaca eu da vou porra. eu vou contar uma ocorrência hoje do Bofão. Boa, E ó, porra, viu, Linguarudo? Eu tô contando porque ele autorizou, viu? Aí, cara. Ele autorizou, não é da minha cabeça não, porque eu troquei ideia com todo mundo que tava O comigo. Linguarudo deve estar assistindo. Com claro certeza. Hater, ele Com é certeza, Claro é que fã, tá. cara. Ele quer ser. É fã. Claro que tá. Ele quer ser o cara. Assistindo e tá preocupado. Ah, tá. tá preocupado. Será que sou Caralho, eu? derruba essa Será que live alguém aí. mais falou? Sabe como Alguém é que tá derruba assim? essa live. Queria tanto ter algo pra te contar. Queria tanto ter lá como contando eu queria. história, mas não É. tem história, caralho. Então vai. Então, mano, aí Toma banho. o que acontece? Quando nós aprendemos isso daí, eu não ficava infiltrado no raio. Não tem como. Se alguém falar que ficou, é mentira. Porque no raio, se os caras vier pro debate, você não sustenta. Você não tem história realmente no crime pra sustentar. Você vai morrer. Então, como é que a gente fazia? A gente ficava entre a geral e a área onde é enfermagem, parlatório, atendimento. Só que era de risco. Por que era de risco? Porque separava um portão da geral, um portão nosso e rua. Então, se os caras tomassem a cadeia e derrubassem aquele portão, eles Já iam era. pegar a gente. Puta que pariu. Pra você ter uma ideia do risco que era, os caras que começaram a colaborar com a gente ficavam com medo de estar com a gente ali. Eles falavam assim, porra, alemão, se o bagulho virar, mano, Porque nós se a vamos casa rodar cair pra você, tudo. roda todo mundo. E Todo era no mundo. espeto arrancando cabeça. Isso é doido, velho. Isso é doido, mano. Tem também uma questão jurídica que eu só fui aprendendo depois, cara. Eu ainda vou participar de algum podcast, tem um amigo aí conversando, sobre a parte jurídica de operações.